Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Esse aqui vai ser o meu cantinho. Eu organizei o escritório aqui para colocar essas iluminações aqui, para criar um cantinho aqui para a gente ter as nossas conversas. E para mim, eu quero tratar isso aqui como um canto onde eu vou começar a falar algumas reflexões, alguns pensamentos, algumas ideias que me vêm à mente e que há muito tempo eu quero tornar isso público, há muito tempo eu quero transmitir algumas coisas para as pessoas, mas eu sinto que eu tenho alguns tipos de travas, alguns tipos de hábitos e ações que me bloqueiam um certo tipo de acesso a um novo tipo de realidade, onde eu começo a perceber que eu sou dominado por alguma coisa que eu ainda não sei. Eu estou começando a conhecer isso, eu estou começando a tentar entender o que é psicologia, começar a entender o que é a minha mente, mas não apenas de uma maneira muito teórica, porque se você começa a teorizar tudo, se você começa a apenas olhar para o lado teórico da coisa, você acaba esquecendo o lado de execução, o lado prático. E literalmente eu tenho uma dificuldade com o lado prático da questão, onde eu consigo observar algumas coisas da minha realidade, eu consigo acessar algumas coisas intelectualmente, eu consigo observar que algumas coisas fazem bem para mim, algumas coisas fazem mal, algumas atitudes, algumas ações, alguns hábitos que eu tenho, alguns vícios que estão recorrentemente sendo alimentados no meu dia a dia. E eu começo a perceber que a minha rotina, eu tenho alguns tipos de gatilhos, alguns tipos de alguns tipos de ações que elas são muito repetitivas. E essa semana foi engraçado que eu comecei a mexer no meu histórico de fotos, no meu Google Fotos, e eu tenho fotos de 2020, de 2019, 2018, 2017. Tenho fotos muito antigas lá no meu Google Fotos. E eu comecei a ver que tenho algumas vontades há muito tempo de ter constância em exercícios físicos, em buscar uma alimentação melhor, em buscar ter hábitos mais saudáveis. Mas há muito tempo eu fico apenas pensando nisso, apenas ensaiando isso, apenas pensando, apenas teorizando, apenas jogando em teorias e teorias e teorias e nada prático, e nada executivo, e nada de execução. Então, esses primeiros passos que eu estou querendo dar aqui na rede social, aqui no YouTube, é entender que algumas coisas eu preciso acessar, mas não assim como um salto do nada, como se fosse algo miraculoso, algo milagroso assim. Eu quero tratar isso como um processo de aprendizado, um processo onde eu vou tentar aprender a melhoria de mim mesmo, daquilo que eu estou entendendo dentro da minha profissão, mas muito mais particular, porque eu quero tratar isso como algo onde eu vou começar a falar os meus pensamentos, as minhas reflexões, os meus sentimentos atuais e com o passar do tempo começar a ver quais serão as minhas melhorias, as minhas mudanças, as minhas transformações, poder ver toda a evolução do meu escritório que eu estou, né, construindo. Vem cá, bem. Ó quem chegou aqui. Dá um oi pra galera. Ó, esse aqui é o Sasuke, ó. Dá um oi. Uhum. Dá um. Você quer? O que que foi? Pera aí que a gente teve uma interrupção aqui. Pera aí, meu, deixa eu gravar aqui.
Então, entender esse processo, que esses primeiros vídeos não vão ser muito bons, não vão ter muitas qualidades, não vão ter muitas. Você vai querer ficar aqui? Você vai querer ficar aqui? Dá um oi aí pra galera. Psiu. Ó, esse aqui é meu roteiro e esse aqui é o indivíduo. Você acha que dá um oi? Então, eu comecei a perceber dentro da minha análise, dentro da minha própria realidade, vamos se dizer assim, onde a cada dia eu estou observando os meus dias, onde a cada dia eu estou observando a minha rotina, os meus pensamentos, eu estou começando a me atentar mais a isso, a começar a perceber o que é que me domina. Porque se eu não tenho o total controle dos meus pensamentos, se eu não tenho o total controle dos meus sentimentos, das minhas emoções, de todas as coisas que se passam durante o meu dia, eu acabo tendo muitas variações durante um dia, entendeu? E eu tô começando a perceber isso e eu não tenho domínio sobre mim, porque alguns vícios eles simplesmente vêm e falam, oh, tô com vontade de beber. E aí eu vou lá e compro uma bebida. Eu tô com vontade de fazer isso, eu tô com vontade de fazer aquilo. Os vícios, eu não tenho um certo controle sobre eles, entendeu? E eu percebo que muitas pessoas também passam por isso, independente de qual nível de vício seja, independente de qual seja o vício ou em qual escala seja. E não é um vício apenas com drogas ou com isso ou com aquilo. São vícios de ações, são vícios de pensamentos, de variações de emoções muito repentinas. Do nada eu estou muito estressado, do nada por alguma ação de alguma outra pessoa, a minha emoção é totalmente afetada e eu não tenho nenhum controle sobre isso, sobre essas variações internas dentro de mim. E eu e começando a analisar isso, começando a perceber isso, você começa a ver alguns sinais de que nós não temos domínio sobre nós mesmos. E é muito mais frente a um vício, muito mais frente a uma tentação que se torna mais claro essa percepção de que não temos o domínio sobre isso, entendeu? Onde uma certa palavra de uma pessoa já te dá um gatilho e aquele pensamento te toma o dia, aquilo meio que te direciona as tuas ações logo após aquilo, se você não tem um domínio sobre os teus pensamentos. E eu não tenho domínio nenhum sobre isso, entendeu? Eu não tenho controle sobre isso. E diversos autores vão tomar isso como diversas nomenclaturas diferentes, com com diversos nomes diferentes, com diversas formas de explicar diferentes, mas que às vezes eu ainda percebo um mesmo princípio, em que existe algo superior e que existe algo inferior, e que dentro disso existem níveis de camadas e em diversas variações de números, aí tem 10 camadas, 12 camadas, 7 camadas, 49 camadas. São muitas das variações
de denominações que vão dar para essa questão do eu interior, do eu superior, da mente e do ego e do eu supremo, vamos se dizer assim, né? Tem várias nomenclaturas diferentes desse mesmo termo que eu quero falar, que é algo que nos domina, que é inferior, que é mais. Mas, perdão, mas se nós tomarmos aqui o nome de inconsciente ou subconsciente e consciente e eu superior, eu acho que vai ser os melhores termos que nós vamos falar aqui, que seria a inconsciência e a consciência, né? E a mente e o eu interior, ou o eu supremo, algumas denomenclaturas que nós vamos tomar aqui no nosso canal. Porque as variações desses nomes nós vamos ir tomando em outros assuntos, em outros vídeos. Eu quero entrar realmente nesses assuntos de uma maneira particular, minha, mas vendo já de alguns autores e analisando e estudando alguns vídeos também, vendo outras pessoas que falam do tema, né? Aqui no YouTube mesmo eu admiro muito que vocês escutem a Lucilena Galvão, escutem o Jacob Petri, e escutem o Cláudio do Portal Espiritualidade, para vocês irem entrando. Vocês que gostam desses assuntos também, escutem a Gnosis, Escola Gnóstica. É mais ou menos nessa linha que eu vou estudando, que eu vou entrando na minha ideia aqui, nos nossos estudos, tá? Nós vamos estudar muito de psicologia. Eu quero entrar nesses assuntos de Carl Gustav Jung, como ele trata nesses temas, né? O Cláudio em si, ele é o melhor, assim, que eu vejo. Ele é quem entra mais a fundo, assim, nesses temas, sabe? Ele entra nesses assuntos do canal Portal Espiritualidade. Se vocês quiserem entrar aí, dar uma pesquisada aí, eu super recomendo. Para mim, ele é um dos melhores que relaciona Carl Gustav Jung com diversos outros temas. E eu quero abordar a partir do meu lado, que eu estou começando a relacionar de alguma forma artística, que ele trata isso de uma forma visual, e aqui vocês vão ver aqui, só esse rabisquinho aqui nesse quadro, vocês já podem ver o círculo ali, os símbolos e tal, porque eu estudo geometria e mandalas. E a partir do momento que eu comecei a ver que o Carl Gustav Jung explicava sobre mandalas, ele começava a relacionar a psicologia dele com mandalas e com os clientes dele a uma ideia de os clientes tentarem transmitir nas suas mandalas as suas sensações, os seus sentimentos no momento ali, tentar. Vem cá, papai. Vem aqui. Saber tentar transmitir através da sua arte um sentimento, uma emoção, uma sensação abstrata, porque a mandala em si, ela é algo geométrico, ela é um círculo geométrico e que a partir do centro ela começa a se ramificar, o seu círculo e a sua complexidade. E a partir da filosofia que você começa a entender isso, você começa a entender que o todo, que é o círculo, ele começa a emergir a partir do centro e que ele é para ele ser o círculo, ele é o centro e o todo ao mesmo tempo. E ele sendo o centro e o círculo ao mesmo tempo, ele consegue exprimir o que é inconsciente e o que é o consciente e aquilo que se manifesta em nós mesmos, entendeu? E como
nós somos dominados apenas pelo inconsciente, e muitos estudos vão dar base para isso, que falam que, tipo assim, 80, sei lá, 80, 90% das nossas ações são mais inconscientes, ou do nosso subconsciente, são muito mais automáticas. Nós não temos consciência ou raciocínio lógico, técnico a todo momento sobre todas as ações que nós temos em nossas vidas. São muitas ações muito mecânicas, vamos dizer assim. Você não fica racionalizando todas as suas ações a todo momento, entendeu? Então, muitas das nossas ações não são tomadas conscientemente, racionalmente, logicamente pensadas a todo momento. São muito mais inconscientes, subconscientes, automaticamente praticadas, vamos dizer assim, automatizadas nas nossas vidas, entendeu? E, como eu falei para vocês, a questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, são parte disso. É muito afetado nisso. Porque os nossos pensamentos, por serem muito mecânicos, por serem muito automatizados, serem meio que a mesma coisa, os nossos sentimentos, eles também são muito parecidos, entendeu? Então, aquela raiva da pessoa que você tem, a raiva, ela vai se manifestar no momento em que você trombar por aquela pessoa, entendeu? E aquela raiva vai vir e tocar nos seus pensamentos, e nos seus sentimentos, e nas suas emoções daquele momento. E todo o desequilíbrio que é mexido através de um pensamento, através de uma emoção que é tocada em um certo momento do dia, entendeu? E é através dessas percepções que eu coloquei aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Olha quão grande eu escrevi aqui, é que a câmera vai rebater, né? Mas está escrito aqui, ó, seja observador. Seja observador. Se tem alguma coisa que eu posso transmitir aqui dessa aula aqui, é que comece a se observar. Eu comecei a me observar e aquilo que eu estou vendo, tipo, ao mesmo tempo é muito animador que eu estou começando a observar isso, mas ao mesmo tempo é muito desanimador. Porque você vai começar a perceber que você não tem controle de muita coisa, sabe? Você não tem domínio de muita coisa não, sabe? É até meio complicado de tocar nisso aqui, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso é tudo muito mecânico, tudo muito automático, tudo muito dominado, sabe? E nós não percebemos isso, nós não analisamos isso no nosso dia a dia. Nós não estamos dominados por isso aqui, sabe? Eu fico horas e horas e horas rolando e scrollando, buscando algum tipo de aceitação externa na internet, entendeu? E isso é um tipo de... É algo muito difícil de se admitir, entendeu? De você se admitir e se observar e se analisar e olhar o seu dia a dia, quais são as suas fugas, quais que são as coisas que estão tomando o seu tempo, onde o seu tempo está indo, na onde você está direcionando seus pensamentos. É muito pesado você começar a se observar, tá? Então, a partir das minhas análises, a partir das minhas observações particulares, eu vou começar a estruturar os meus vídeos aqui. Eu vou começar a transmitir as minhas reflexões. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui são muitos livros, mas tem muitas pastas aqui de muitas coisas que eu escrevi, de muitas reflexões, de muitas ideias, de muitos sentimentos positivos e negativos que eu fui tendo e escrevendo
mas sempre tive um medo de transmitir para as outras pessoas, de começar a falar, de ser simplesmente alguém transparente com outras pessoas. E eu acho que agora eu estou começando a aprender a fazer isso, entendeu? Tanto que se vocês forem perceber aí, eu tenho um pedacinho do dedo aqui cortado. Outro dia eu conto a história aí pra vocês. Só quem for observador aí dos vídeos vai perceber, tá? E quem quiser aí eu conto a história, mostro as fotos até se vocês quiserem, conto a história toda. E tinha muita vergonha disso, sabe? Tenho muita vergonha de mostrar para as pessoas, de simplesmente fazer isso e mostrar, sabe? E aqui eu tô começando a fazer algo naturalmente, sendo eu mesmo, sendo alguém que eu quero mostrar para as outras pessoas e mostrar os pensamentos que eu estou adquirindo através dos sinais que a vida está me mostrando, a partir dessas percepções que eu estou tendo do meu dia a dia, tá? E as próprias pessoas que estão se aproximando, eu estou começando a perceber que um caminho está se mostrando, entendeu? Algumas coisas estão aparecendo, algumas coisas estão se esclarecendo para mim. E só dando esse pontapé inicial, criando essa coragem de ir fazer o negócio acontecer, que eu vou fazer o negócio acontecer mesmo, entendeu? Então eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu tenho que assumir essa bronca, eu tenho que fazer isso realmente acontecer e eu quero que esse ano de 2026 seja o ano que eu realmente admiti a identidade do negócio. Comecei a criar a minha empresa, comecei a ter o meu negócio aqui das redes sociais, o meu estilo. E aí, você vai deixar eu gravar, meu? Pera aí, deixa eu abrir a porta aqui pra ele. Eu vou tentar ser o mais natural possível, eu tô falando pra vocês. Então, é mais ou menos essa ideia, entendeu? De querer fazer o negócio e. Peraí. Encostar ali pra não fazer barulho aqui dentro. E realmente buscar transmitir isso. Eu estou absorvendo algumas coisas, eu estou analisando algumas coisas e eu acho que transmitir isso para outras pessoas, a minha experiência particular em como analisar isso vai ser interessante. E eu quero, sinceramente, ser o mais transparente possível, mostrar aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou observando. E isso é um aprendizado que outras pessoas começar a observar isso na sua vida. Se você puder compartilhar a sua experiência, o que você está passando, as coisas que vocês estão analisando aí também na sua vida, algumas coisas que você vai ouvindo de outras pessoas, você vai começando a semelhar dentro da sua vida. E eu espero que isso aí faça sentido para outras pessoas. E os próximos vídeos eles vão se conectar, mas os assuntos eles são totalmente independentes, né? Um vídeo por si só ele já esclarece muita coisa. Mas se você puder ir acompanhar os outros vídeos e acompanhando a série dos vídeos, né? Tem outros vídeos aqui que eu faço desenhos também, tem eu ensinando a fazer perspectivas, tem aula de mandalas, vai ter muita coisa legal aqui, prometo para vocês que vai ser muito legal. E vai ser essa experiência que eu quero transmitir para vocês e tomara que seja legal aí o aprendizado e o caminho, né? Então é isso.